Queridos irmãos e irmãs do Salvador Jesus, vocês que estão aqui hoje na casa do Senhor, aqueles também que vão assistir esta mensagem em outro momento, nossa oração é que Deus, o Espírito Santo, que colocou em cada um de nós a fé em Cristo, também nos dirija quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente o Evangelho que nós ouvimos agora há pouco. Como eu disse na leitura, meus irmãos, essa história que Jesus contou ali, conhecida como o rico e Lázaro, ou o mendigo e o rico, ela é vista por alguns como uma parábola, mas muita gente também crê que pode ser uma história realmente que aconteceu, né? Porque Jesus dá um nome para aquele mendigo. E também, a maioria das parábolas começa assim: o reino de Deus é tal como, daí vem a história. E aqui não, aqui Jesus já começa: ora, havia um homem rico, e assim por diante. E o que eu quero chamar a atenção já é para o final da história. A gente ouviu como é que foi o fim da vida, o que aconteceu depois da vida daquele rico e daquele mendigo chamado Lázaro, o que eles receberam depois desta vida. E aí a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: o que é que fez a diferença na vida daqueles dois homens? Ou seja, em outras palavras, por que um foi para o céu e outro foi para o inferno? E aí, uma resposta simplista e simples seria dizer assim: olha, um foi condenado porque era rico, e o outro foi salvo porque era pobre. Mas essa resposta não tem fundamento bíblico. Não tem fundamento bíblico. Jesus disse, não é? É muito difícil o rico entrar no reino de Deus. Mas ele disse: para Deus nada é impossível. É verdade que Deus disse que é difícil para um rico entrar no reino de Deus, por aquilo que nós ouvimos Paulo falar hoje na carta, né? Ele diz: olha, não coloque a sua confiança nas riquezas. Tem ricos que fazem isso, né? Só que o critério da salvação diante de Deus não é nem pobreza material, nem riqueza material. Agora, a forma como uma pessoa administra e lida com seus bens materiais nos dá, sim, uma indicação de qual é a sua visão de mundo, do que essa pessoa acha mais importante, quais são os seus valores, ou seja, qual é o seu maior bem? A maneira como alguém cuida, né, da parte material nos indica isso. E aí nós vemos então pelas atitudes daquele homem rico que no coração dele não havia lugar para compaixão. Porque ele estava vendo ali o Lázaro tentando pegar umas migalhas, ele estava vendo os cachorros lamberem as suas feridas. Ele poderia ter dito: vem aqui, meu amigo, vamos ali, vamos tomar um banho, vou te dar uns remédios, né? Vou te dar uma boa comida. Não, ele não demonstrou compaixão. E se não havia compaixão, meus irmãos, isso indica também que no coração dele não havia nem amor e nem temor ao Deus verdadeiro. Porque temer e amar ao Deus verdadeiro produz nas pessoas compaixão pelo próximo. Vocês lembram, né? Como é que Jesus resume os dois mandamentos? Na verdade, isso já está no Antigo Testamento. Ame a Deus acima de tudo, né? Com toda a tua força, com toda a tua alma, e ame o outro como você ama você mesmo. Então, a maneira que ele vivia demonstra para nós que ele tinha só um amor. Ele só amava a si mesmo. E só valorizava as suas riquezas terrenas. Há poucos domingos atrás a gente leu uma história de um outro rico que também pensava assim. Não sei se vocês lembram, lá em Lucas 12, né? Aquele rico que teve assim uma colheita excelente, né? E aí ele falou: agora eu vou construir mais armazéns para guardar minha colheita e eu vou desfrutar a vida. Ele não pensou assim num momento: bom, agora até quem precisa de ajuda. E aí o texto diz que ele morreu naquela noite sem poder desfrutar nada, né, do que tinha juntado. Lázaro, pelo contrário,
contrário, não tinha mais nada a esperar. Ele só podia esperar a compaixão das pessoas. Ele era mendigo, né? Doente. Então ele esperava na misericórdia de Deus. E o final da vida dele, meus irmãos, demonstrou que ele sim temia e amava o Deus verdadeiro. Ele tinha esperança no Deus verdadeiro, porque senão não teria ido para o céu. E tem mais uma coisa que o texto mostra para nós, que a gente deve ter que estudar um pouquinho para descobrir. Mas Lázaro, como quase todos os nomes da Bíblia, tem uma tradução, um significado. Por exemplo, meu segundo nome é Daniel. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. O nome dele é Lázaro, que quer dizer Deus é o meu ajudador. Então, o próprio nome dele, né, já mostrava que ele esperava ajuda em Deus. Então, o nome que Jesus deu para esse personagem, que pode ter sido uma pessoa verdadeira, já mostrava também que ele esperava em Deus. E, no caso dessas duas pessoas, se cumpriu aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6. Jesus disse assim, ó: onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então, quando aquele homem rico colocou a si mesmo e as suas riquezas em lugar de Deus, o que ele recebeu depois da morte? Exatamente aquilo que ele praticava na vida. O que ele praticou na vida dele? Viver longe de Deus. O seu Deus era a sua riqueza, a sua vida de luxo. Então, ele achou que não precisava de Deus nessa vida. Depois, ele colheu exatamente a mesma coisa. Ele estava separado de Deus, só que agora eternamente, em sofrimento. Agora, olha que interessante, né? Mesmo assim, aquele rico não perdeu a sua arrogância. Porque quando ele foi falar com Abraão, ele quis ainda dar ordens para Abraão. Olha só o que diz aqui no versículo 24, né? Primeiro ele pede misericórdia, mas aí ele fala assim: pai Abraão, mande que o Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. Quer dizer, o cara já estava no inferno, né? Vamos usar uma palavra bem conhecida, estava lascado, e ele ainda queria mandar para Abraão: Abraão, manda aí que o Lázaro, né, vem aqui me servir com água. Quer dizer, nem naquela situação ele não teve humildade. E aí o Abraão lembrou para o rico: escuta, você lembra como é que você viveu? Você recebeu tudo. O Lázaro não tinha nada. E ele disse: tem mais uma coisa, meu amigo. Existe um abismo entre nós. Ninguém pode ir daqui para lá. Ninguém pode vir daí para cá. Aqui nós podemos falar de um outro assunto, que eu não vou tratar muito hoje, né? Mas é o seguinte: não dá para mudar de destino, de lugar, de situação depois da morte. Tem um texto lá em Hebreus que diz: todos devem morrer e depois disso o juízo. Quer dizer, por isso nós não oramos por quem já morreu. Quem já morreu, o seu destino é de um lado do outro. E você orar ou fazer indulgências ou ofertar por aquele morto não vai mudar a situação dele. A gente tem até o último suspiro aqui nesse mundo para passar por aquela ponte. Depois, já foi. Então a pergunta é: qual é a forma, né, de a gente superar esse abismo entre nós e Deus? Que é um abismo não só depois, né, meus irmãos, é um abismo que começa quando a gente nasce, porque a Bíblia diz que nós nascemos pecadores, inimigos de Deus, separados dele, e como se tivesse um muro de separação entre nós e Deus, um muro intransponível. Então como é que a gente faz, né, para não ficar separado de Deus aqui e não estar eternamente longe de Deus também depois, como foi com aquele rico? Como é que a gente faz? O rico tinha uma ideia. Ele deu uma sugestão para Abraão, né? Ele falou: escuta, eu tenho 5 irmãos, não quero que eles venham parar aqui. Então, Abraão, que tal se um morto ressuscitasse? E ele diz o texto:
manda o Lázaro lá. Manda o Lázaro ressuscitar e falar com meus irmãos. Com certeza eles vão repensar a vida e vão se arrepender. Tá? Só que o Abraão mostra que, mesmo que o morto ressuscite, eles não iam crer. Porque o caminho é outro. Então, meus irmãos, a verdade é a seguinte: quando Jesus ressuscitou um outro Lázaro, né, aquele Lázaro de carne e osso, que era amigo dele, vocês lembram? Estava morto fazia 3, 4 dias já. O que aconteceu lá? Nem esse milagre, que ninguém podia negar, porque muita gente viu, né? Viu o cara ser enterrado, viu o cara ficar 3, 4 dias lá, e viu Jesus dizer: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu, né, provavelmente pulando, assim, porque estava tudo enrolado em umas faixas, né? Nem esse milagre mudou o coração dos adversários de Jesus. Eles continuaram querendo matar Jesus. Pelo contrário, ficaram com mais raiva de Jesus ainda, e aí começaram a planejar mais ainda a morte de Jesus. E também muitas outras pessoas não creram, mesmo vendo isso. Vocês lembram, Jesus ressuscitou mais pessoas, né? A filha de Jairo, o filho daquela viúva. E mesmo assim, muita gente não creu. Né? Então, qual que é a solução? Qual que é a ponte, né, do abismo entre nós e Deus? Né? Qual que é a única ponte? A figura já mostra. Né? E no texto, o Abraão, que ali está falando, na verdade, é Jesus, através de Abraão, ele diz assim, ó: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Esta é a resposta de Abraão de toda a Bíblia. O que ele está dizendo? O arrependimento de alguém vem por ouvir a palavra de Deus e não por experiências místicas, dramáticas. Tem gente que nem se o morto ressuscitar não crê em Jesus. E vocês lembram outros milagres que Jesus fez, né? Multiplicou pães, curou pessoas, mas mesmo assim, pouquíssimos creram nele. Então, o que acontece para a pessoa se arrepender é ouvir Moisés e os profetas. Em outras palavras, ouvir a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, que naquela época era só o Antigo Testamento, né, Deus manifesta a sua vontade, o seu propósito e mostra qual é o caminho, qual é a ponte para as pessoas chegarem até Ele e terem vida plena, já neste mundo, mas principalmente na outra vida. Jesus, naquele tempo, ele estava falando com quem? Com pessoas muito parecidas com as pessoas do tempo de Amós. E muito parecido com o nosso tempo. Com quem que ele estava falando? Com gente que vivia a sua vida tranquilamente, sem levar em consideração o ensino da palavra de Deus, sem levar em consideração os sinais dos tempos de que o fim do mundo está chegando, né? Ele estava advertindo aqueles que viviam no egoísmo, no comodismo, que se faziam de surdos, né, diante da palavra de Deus, que não davam bola para os fracos e oprimidos, como o Lázaro, né? Enfim, que estavam confiando nas suas riquezas, nos seus rituais, que talvez alguns deles até pensavam assim: não, quando eu morrer acaba tudo, depois não tem nada, então eu vou aproveitar a vida aqui da melhor maneira, né? Jesus queria abrir os olhos dessas pessoas, como Ele quer abrir os nossos olhos das pessoas hoje em dia. Só que aquelas pessoas estavam tão presas nas suas riquezas, nas suas tradições religiosas, nos seus rituais, né? Nas leis que eles mesmos tinham inventado, que isso cegava essas pessoas, impedia eles de ver o que era óbvio. O que era óbvio? Que Ele, Jesus, estava ali para salvar os pecadores, para buscar os pecadores, inclusive eles que odiavam Jesus. E esse mesmo Jesus, meus irmãos, fala hoje para mim e fala para cada um de vocês. Naquela época, e hoje também, continua existindo um grande abismo entre as pessoas e Deus, entre nós e Deus, como disse antes, por causa do pecado.
Mas Deus nos ama. E felizmente Deus, por amor a nós, então, Ele removeu o abismo. Né? Uma das figuras que Deus usa para o profeta Isaías Ele aplanou todos os vales. Né? Vales é aquele, né? Tem as montanhas, né? Tem o vale no meio. Diz assim, Deus aplanou tudo. Ele fez um caminho reto para o Salvador passar. Né? Então, através de Jesus, Ele cortou a distância entre nós e Deus. Ele tornou possível uma vida feliz e verdadeira para o Lázaro e para todas as pessoas que creem nele. Ele se tornou a única ponte, ou como nós ouvimos na semana passada na Epístola, o único mediador entre Deus e as pessoas. Ou como Jesus diz em João 14, o único caminho entre nós e o Pai. Aquele rico tinha 5 irmãos, certamente com as suas famílias. Ele não queria que fosse para o inferno com ele. Quantos irmãos você tem? Quantos vizinhos você tem? Quantas pessoas nós temos, né, ao nosso redor que precisam conhecer a mensagem de que a porta do céu está aberta para eles também? De que tem muitos lugares lá com Abraão, com Lázaro e com os que já foram salvos, né? Nós temos muitos irmãos por aí que precisam saber que há festa no céu para cada um deles que crê em Jesus, se arrependendo, né? Há lugar para festa, para júbilo, para alegria, para cada um que ouve a palavra de Deus, se arrepende e crê em Jesus. E assim, passa por esta ponte que é o Salvador. Meu irmão, minha irmã, Deus chama você hoje com muito amor, muita insistência. Ele diz assim: não se afaste da minha palavra, não se afaste da pregação do Evangelho, não se afaste do batismo que você recebeu, não se afaste do meu corpo e sangue da Santa Ceia, para que você não corra o risco de ficar longe de mim, e ficar longe de mim para sempre, ficar do outro lado do abismo sem poder voltar, porque será tarde demais. Então ele está dizendo isso para mim e para vocês: olha, tem muitas vozes por aí querendo nos atrair. Não ouçam, ouçam a minha voz, ouçam a minha palavra, fiquem pertinho de mim. Então Deus chama você, eu e todos os cristãos a ouvir a palavra, mas a fazer mais uma coisa: a levar essa palavra aos que não creem ainda. Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus está falando: olha, as pessoas precisam conhecer o Deus verdadeiro e a mim, que fui enviado pelo Pai para ser a ponte, para ser o caminho, a verdade e a vida. As pessoas não precisam de grandes milagres na sua vida, meus irmãos. Elas precisam de um milagre, só um, que o Espírito Santo faça elas perceberem que são pecadoras e que não se salvam sozinhas, façam elas olhar para Cristo. Nós cantamos essa canção, eu acho tão bonito, né? Olhe só para Cristo, ó alma cansada. As pessoas precisam só desse milagre. Então, vejam, Deus chama eu e você a ser Lázaros. Como assim? Mendigos que dependem totalmente de Deus, da misericórdia de Deus. Mendigos que possuem a maior riqueza que existe, a salvação do Cristo vivo. E Ele quer que a gente seja aquele mendigo solidário, aquele mendigo que diz assim: eu sei onde tem comida boa, de graça. Então que a gente seja aqueles mendigos que digam para os outros mendigos onde está a ponte para o céu, onde está o tesouro da salvação. Então Jesus, meus irmãos, nesse texto, a gente poderia falar muito mais coisas. Ele desafia aquela crença que alguns têm, de que bênçãos materiais são sempre
um sinal do favor de Deus. Se fosse assim, um monte de ateu que é milionário iria para o céu. Não, nem sempre riqueza é sinal de que Deus salvou uma pessoa. Mas ele nos ensina o contrário, né? Diz, olha, valorize o tesouro verdadeiro, a palavra de Deus. Valorize ela hoje, meu irmão, minha irmã. Valorize ela agora. Enquanto você pode receber a sua grande misericórdia. Porque esta é a vontade de Deus. É o que Ele mais quer para a gente. Ele quer que eu e você, e mais pessoas, que a gente creia naquilo ali. Que a única ponte sobre o abismo é Jesus. Que Deus nos conceda, todos os dias, passar por essa ponte, por arrependimento, pela fé em Jesus. Que Ele nos ajude a mostrar essa ponte para todo mundo. Amém. Irmãos, esse também é um momento especial do nosso culto.